Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, sobre todos nós. Vamos, nesse momento, expor a palavra de Deus, disponibilizando conhecimento do Senhor em nossa casa e dessa maneira, com a Escritura Sagrada, oferecermos em família o nosso culto a Ele. Nós, nesse momento, vamos ler a palavra de Deus no livro de Reis, capítulo 18, versículos 38 a 40. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nesse momento. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 38, 39 e 40. Claro que os meus irmãos já devem estar com uma Bíblia de prontidão para lermos neste momento e aprendermos a palavra do Senhor ouvindo a sua voz, compartilhando também com pessoas que estão próximas de você, evidentemente. 1 de Reis, capítulo 18, versículos 38, 39 e 40 dizem assim: Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: Lançai mão dos falsos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. É até aqui o nosso texto. Vamos falar com Deus nesse momento, curvando a nossa fronte. Senhor, nós te buscamos nesta hora. Suplicamos de Ti que Tu nos recebas e o culto que oferecemos ao Senhor nesse momento. Suplicamos ainda, Senhor, pela restauração da adoração pública, pelo encontro do Teu povo, pela expressão visível da comunhão dos santos. Pedimos a Ti que Tu nos dês a oportunidade de outra vez, a todos nós desta comunidade, nos reunirmos na casa de oração e, desse modo, oferecermos o culto que é da igreja. Muito obrigado por este momento que Tu nos dás, por Tua palavra em nossas mãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, em nosso texto, o texto que nós lemos hoje, o teste proposto por Elias chegou ao seu desfecho. Uma batalha foi travada no Carmelo, como nós temos observado, e a batalha girava em torno da devoção do povo. O Senhor lutou pelo nosso coração e, naturalmente, ele saiu vitorioso. E esta é uma regra. Quando Deus quer o nosso coração, ele o tem. Foi assim comigo e foi assim também com os meus irmãos. O coração de Israel foi objeto de uma conquista divina. A controvérsia entre Yahvé e Baal teria chegado ao final, pelo menos momentaneamente, não é? Eu relembro aos meus irmãos que nos últimos domingos nós estivemos lá no Carmelo tentando imaginar a cena. Primeiro, vimos a cena patética de um culto pagão, adoradores gritando ao seu Deus que é surdo, saltando freneticamente, rodopiando em torno de si e em torno do altar, e por fim, não é? Derramando o próprio sangue em autoflagelação bastante cruel, nós o vimos na ocasião. Depois, nós vimos como Elias se comportou naquele momento e ouvimos a sua oração, sem berros, sem danças, sem vãs repetições. Isso está lá em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37. A oração de Elias, quero me concentrar com os meus irmãos ainda nesse texto antes de seguirmos. A oração de Elias reúne os elementos da comunhão, da certeza da presença de Deus e, por outro lado, da busca do reino de Deus. Você pode perceber comigo que há um desfrute pessoal e, ao mesmo tempo, uma batalha pela glória de Deus. Aqui são os dois elementos de toda a oração verdadeira. A oração de Elias contém encontro com Deus, mas também contém conversa com Deus.
contém intimidade com Deus e reverência para com Deus. Contém realidade, contém luta, contém comunhão pessoal e, ao mesmo tempo, esforço pelo avanço do reino de Deus. É necessário, meus irmãos, aprendermos com a oração daquele que é o modelo de quem ora eficazmente. Segundo o Novo Testamento, os meus irmãos sabem que nós estamos pensando na carta de Tiago, no capítulo 6, não esquecendo nós que estas coisas estão registradas para o nosso proveito, para o nosso exemplo. Paulo disse, escrevendo aos Romanos e também em 1 aos Coríntios, no capítulo 10. De um lado, note comigo, ainda sobre a oração de Elias, a luta. Veja o clamor de Elias, responde-me, Senhor, responde-me. Veja que há zelo pela glória de Deus, para que este povo saiba que tu és Deus. E há também reverência e a solenidade, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Veja como há uma decência em tudo que Elias faz, e há uma ordem, e há uma dignidade que é própria e que são próprias do culto que se deve a Deus. Com isso, Elias foge da banalização de movimentos que, muitas vezes, no afã de se contextualizar, de se tornar relevante, banalizam o nome de Deus e reduzem a oração à busca de interesses pessoais. Os meus irmãos ponderem comigo que na oração de Elias nada tem a ver com aqueles cultos que se assemelham muito à adoração dos profetas de Baal, com gritos, com manifestações estáticas, com movimentos repetitivos frenéticos. E, por favor, meus irmãos, acolham as minhas palavras no sentido de que nós não devemos confundir barulho com fervor, esquisitices com espiritualidade, gritaria com paixão devota. São coisas completamente diferentes, mas, por outro lado, também na oração de Elias, nós o vimos, há um senso de proximidade, de acesso, de relacionamento. Elias pôde dizer, eu sou teu servo, segundo a tua palavra. Deus fala com o seu profeta e ele obedece à voz do seu Senhor. Segundo a tua palavra fiz todas estas coisas, responde-me, Senhor, responde a mim. Veja o senso de proximidade, de relacionamento, de acesso, de presença de Deus. E aqui se percebe que Elias, a pretexto de suposta reverência, não está apenas reproduzindo palavras que para ele não têm vida, a um Deus distante, reduzindo a oração a mero formalismo. Então, você pode perceber comigo, e eu estou ainda de olho em 1 de Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37, lá nós temos a oração de Elias, e nesta oração tem sim o elemento do relacionamento com Deus, de fervor autêntico, de ardor na alma, de alguém que sabe que está na presença de Deus, mas por outro lado tem um aspecto da luta, o aspecto da reverência, da busca pelo avanço do reino de Deus e pela reverência daquele que se sabe na presença do santo e majestoso Deus. Nós, então, deixamos para trás a oração de Elias e, nesse momento, a partir do versículo 38, nós vamos ver que Deus respondeu à oração de Elias. Elias orou e Deus respondeu. Elias mal tinha terminado a sua oração, na verdade, e o versículo 38 diz que então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Eu estou em capítulo 18, versículo 38. O texto diz que o fogo caiu, que o fogo veio do céu, e saiu então consumindo tudo que Elias havia preparado, e o fogo veio consumindo tudo de cima para baixo. O fogo vem do céu
e consome tudo que ali Elias havia preparado, eu repito, de cima para baixo. Primeiro, consumiu o animal sacrificado, as partes do animal que estavam postas sobre a lenha. Depois, a lenha foi consumida também, a lenha onde estavam postos os pedaços do animal sacrificado. E aqui você já pode perceber que, como a carne foi consumida antes da lenha, por favor, note esse detalhe, nós temos um motivo adicional para concluir que aquele fogo não era um fogo comum, não é? Que aquela lenha e a parte sacrificada, as partes sacrificadas do animal, da vítima, não foram consumidos por um fogo comum, por um fogo que veio da própria lenha, não é? Não. E para que ficasse ainda evidente que aquele fogo não era um fogo comum, tratava-se de um fogo sobrenatural que veio da parte de Deus, o fogo ainda consumiu as 12 pedras e inclusive o pó restante, a terra em volta do altar e ainda a água que estava na vala em torno do altar. Lembrando que o povo viu tudo isso acontecer muito de perto, porque capítulo 18, versículo 30, Elias chamou o povo para próximo e disse assim, chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele. Então tudo isso foi realizado à vista de todo o povo. Percebam comigo agora que ao cair o fogo e consumir o holocausto e o altar, o versículo 39 diz, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Versículo 39. Percebam, meus irmãos, que não apenas caiu o fogo de Deus, mas o fogo de Deus iluminou a mente do povo. Veja qual é o fogo de Deus que nós queremos. É o fogo que traz luz à mente, traz calor, mas ilumina também a mente. É um fogo que traz convicção sobre Deus. É também um fogo que dissipa as trevas da ignorância e dissipa as trevas da dúvida. O povo não tinha mais nenhuma desculpa para voltar as costas ao Senhor e adorar a um ídolo mudo e surdo. Meus irmãos, nós nem podemos prosseguir sem antes observar no ponto o cuidado e a misericórdia de Deus para com um povo rebelde e indignar-se a prover uma demonstração indiscutível da sua existência e do seu poder. Isso, entretanto, por favor, me acompanhe no ponto, não diz respeito somente aos israelitas, nem aos israelitas que estavam no Monte Carmelo. Aquilo que aconteceu, não é? Aquele assombro frente ao portento divino, também tem a ver conosco. Nós, o povo de Deus, por favor, me acompanhe. Nós não cremos em fábulas, nós não aceitamos mitos. Nós cremos baseado no testemunho daqueles que viram com seus próprios olhos os milagres extraordinários realizados por Deus. Aqueles que duvidaram, creram porque não puderam não crer. Tal era a evidência do portento divino. E Deus realizou aquelas coisas perante os olhos de uma numerosa multidão para que nós crescêssemos fundamentados no testemunho destas testemunhas oculares. Eu vou dar um exemplo do Novo Testamento para os meus irmãos. Tomé, a princípio, se recusou a crer naquilo que ele não tinha visto. Isso está em João, capítulo 20, versículo 25. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Diz o evangelista que 8 dias depois o Senhor voltou à reunião dos discípulos e naquele momento deu provas incontestáveis da sua ressurreição, inclusive a Tomé. Isso está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 27, que diz assim,
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Então Tomé, nesse momento, respondeu-lhe: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus continuou dizendo que o caso de Tomé era exatamente esse. Ele viu e creu, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Por favor, me acompanhe. Isso nada tem a ver com uma credulidade ingênua. Bem-aventurados não são aqueles que estão dispostos a crer em qualquer história. Bem-aventurados não são aquelas pessoas ingênuas, prontas e capazes para abraçar qualquer mito. Não há qualquer virtude na ingenuidade e na credulidade fácil e desinteligente. Segundo Jesus, bem-aventurados são aqueles que não viram e, com base no testemunho daqueles que só creram porque viram, creem. É exatamente esse o nosso caso. Nós, portanto, cremos com toda a nossa convicção nos fatos do Evangelho, porque eles foram suficientemente atestados. Olha como o apóstolo João começa a sua primeira epístola. Ele disse assim, os 3 primeiros versículos da carta: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Note que João já está dizendo: nós vimos com os próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, nós o temos ouvido. Ele até é redundante. Ele diz: nós vimos com os olhos. Sim, João, é verdade. Nós olhamos com os olhos e nós apalpamos com as mãos. Não é? Ele fala assim, a princípio, se você não quiser entender a intenção do apóstolo, você até pensa que ele foi redundante, que ele falou palavras desnecessárias. Não, o que ele está querendo aqui é afirmar com toda a firmeza que ele é uma testemunha ocular dos fatos em torno do Evangelho. E ele continuou dizendo, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. E ele diz de novo: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Nós cremos nos fatos do Evangelho, sim, meus irmãos, mas nós cremos nos fatos do Evangelho porque eles são muito bem fundamentados. Nós os recebemos através de testemunhas oculares. Que não cremos em mitos criados por espertalhões que querem também enriquecer a nossa custa. Basta lembrar aquele recalcitrante Saulo de Tarso. A princípio, ele foi um perseguidor das igrejas de Deus, bem relacionado com as autoridades judaicas, próximo ao círculo mais respeitável dos rabinos mais famosos. Mas a experiência na estrada para Damasco removeu a incredulidade e o fez prostrado ante o Cristo exaltado. Quando ele creu, porque não pôde não crer, e abraçou as verdades da fé cristã, logo passou de perseguidor da igreja a perseguido por causa da mesma causa da igreja. Ele não criou nada. Ele não criaria nada para a sua própria ruína. Ele não fomentaria algo que, não crendo, sendo inverdade, trouxesse ruína para si. Ele apenas creu depois que duvidou. Ele abraçou depois de haver repudiado, amou aquele e aqueles aos quais ele perseguiu. E para que nós crescêssemos. Paulo escreveu assim, sobre a verdade fundamental da obra de Jesus e, sobretudo, da sua ressurreição. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 a 8.
Ouçam o texto sagrado. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Pois bem, os meus irmãos já sabem aonde quero chegar. Com esse propósito, para que os israelitas que duvidaram crescem e para aqueles que cochearam entre dois pensamentos decidissem resolutamente e dissessem: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Deus respondeu com fogo, de tal maneira que não restaram suspeitas que o fogo tinha sido provido por ele, sem meios inclusive, diretamente. Mas não só. Os que duvidaram, creram, meus irmãos, para que eu e você pudéssemos crer no testemunho daqueles que só creram, porque não puderam não crer. Notem como o fundamento da nossa fé é firme, é inabalável. Pois bem, tudo que Elias realizou em nome do Senhor, o altar ele fez em nome do Senhor, ele o fez em benefício do povo de Deus. Quer perceber isso? Vamos dar uma passeada no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21, por exemplo. Sua exortação, a exortação do profeta Elias, foi dirigida a todo o povo. Versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja a exortação de Elias ao povo. Capítulo 18, ainda no versículo 22, então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, etc. E os profetas de Baal, etc. Veja que tanto o sacrifício como a oração são para o povo de Deus. Pastor, como assim? O sacrifício foi para o povo de Deus? Foi. O sacrifício foi realizado e a vítima foi posta no altar de 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Isso está no capítulo 18, versículo 31. O sacrifício foi feito, o altar foi levantado e o sacrifício realizado para o povo de Deus. E a oração do profeta, no capítulo 18, versículo 37, também é para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. Note, tudo que Elias fez em nome do Senhor, ele o fez em benefício do povo de Deus. A sua exortação, o seu ensino, a sua fala, era ao povo a quem Elias se dirigia. O sacrifício era um sacrifício da igreja, um simbólico da igreja, 12 pedras. As orações foram para que Deus restaurasse o seu povo. E o povo de Deus, capítulo 18, versículo 39, caiu de rosto em terra, reconhecendo a majestade do Senhor. Esse povo não é outro, senão aquele mesmo em benefício do qual Elias realizou o sacrifício e intercedeu. E aí, claro, você fica perguntando assim comigo, não é? Pastor, e os falsos profetas? Os profetas de Baal, os profetas de Aserá, 850 homens, 450 eram só dos profetas de Baal. Não, os falsos profetas nunca foram objeto da atenção de Elias. Elias só falou aos falsos profetas para lhes oportunizar a feitura do altar ao seu Deus. Capítulo 18, versículo 25, disse Elias aos
falsos profetas, aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos, etc. Depois, Elias também fala com os falsos profetas, mas no tom da zombaria do versículo 27, ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus, etc. Então, nós temos essas duas ocasiões em que Elias se dirige ao povo. Não é para exortá-los, não é para conclamá-los ao arrependimento, e depois de resolvida a questão sobre quem é Deus, aí nós temos o versículo 40. O versículo 40 simplesmente diz que Elias providenciou o extermínio de todos os profetas de Baal. O texto diz assim, disse-lhes Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Me acompanhe, por favor. Minha primeira constatação é que nós temos aqui ilustrada a verdade bíblica da eleição divina para a salvação. Pastor, como assim? Você vai me entender. A quem Elias se dirige? Ao povo de Deus. Para quem o altar é construído? Para realizar o sacrifício pelo povo de Deus. Por quem Elias ora? Elias ora pelo povo de Deus. A verdade da eleição divina, me parece, está clara. Essa verdade implica na sua contraparte. E a contraparte da eleição é a reprovação. O povo eleito, de um lado, o povo réprobo, apóstata, de outro. E isso já nos leva para uma outra verdade, porque Cristo, meus irmãos, morreu por aqueles que verdadeiramente vêm à fé e ao arrependimento. E isso acontece porque no Calvário Cristo lhes conquistou esses dons, os dons da fé e do arrependimento. E eu quero que os meus irmãos concluam comigo que não há no inferno, nem haverá no inferno, ninguém, nenhuma só pessoa pela qual Cristo tenha cumprido a determinação divina de substituí-la no Calvário. Contra essas pessoas eleitas, o juízo divino recaiu sobre Jesus Cristo, o substituto. Agora, contra aqueles outros, os reprovados, os apóstatas, contra esses o juízo divino será implacável, porque eles colherão neles mesmos a justa recompensa que os seus pecados merecem. Uma segunda observação que quero fazer a partir desse ponto é que para a igreja do Novo Testamento não é dado fazer nenhum tipo de execução desse tipo, né? Nenhum tipo de execução capital. A pena máxima a que uma igreja local pode sujeitar, aquele que, embora tão persistente e amorosamente tenha sido inutilmente exortado, a pena máxima é a da excomunhão, da consideração de gentil e publicano, no dizer do Senhor Jesus. A igreja, sim, ela tem o poder das chaves, e no exercício do poder das chaves, ela excomunga, ela exclui da sua comunhão aqueles que, repito, embora tenham sido amorosamente exortados, persistentemente cuidados, dizem para si e para a igreja: eu vou permanecer no meu erro, eu não tenho consideração pela lei de Deus, pela glória de Deus, nem pelo padrão apostólico. Então, nesse caso, não resta outra saída. A igreja, sim, vai exercer o poder das chaves e considerar as tais pessoas gentias e publicanas.
Aquela execução liderada por Elias foi, meus irmãos, por outro lado, divinamente ordenada. E ela representava o juízo de Deus sobre os falsos profetas, que eram eles imorais, cruéis, idólatras, hostis. E assim como a excomunhão da igreja, aquele juízo executado por meio de Elias, note o que eu estou dizendo, foi um juízo divino executado por meio de Elias. Aquele juízo também era um juízo simbólico do juízo vindouro, implacavelmente justo. Então, o que nós temos em nosso texto? Em nosso texto nós temos a resposta divina a oração de Elias, a conversão da nação, o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, e por fim, nós temos o juízo implacável de Deus caindo sobre os falsos profetas, os profetas de Baal. E nós chegamos às nossas conclusões. Eu quero colher algumas conclusões que são ao mesmo tempo lições importantes para nós termos em nossa alma e as traduzirmos em vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, sejamos encorajados pelo texto a confiar em Deus para o enfrentamento de todos os perigos. Eu peço aos meus irmãos que neste momento, nestas circunstâncias difíceis em que o planeta vive, a humanidade vive, a sociedade dos homens em geral e a igreja em particular, a nossa pequena comunidade, nós todos estamos vivendo esses dias, e eu peço aos meus irmãos que nesses dias não olhem para um vírus, olhem para o Deus que responde com fogo, olhe para o Deus de portentos extraordinários. Ponhamos-nos nas mãos do Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e busquemos a sua glória nestes dias difíceis. E eu posso garantir aos meus irmãos, o nosso Deus nunca nos decepcionou. Nós nunca não podemos agora, no passado, nem agora, nem poderemos nos decepcionar por termos encontrado alguma falha em Deus ou na sua forma de conduzir o seu povo. Confie no Senhor, confiemos nós no Senhor. Em segundo lugar, aprendamos que a fé, entenda com Elias, que a fé não é uma crença triunfalista em um Deus que faz o que nós queremos que Ele faça. A oração não é para isto. A oração, o quebrantamento, o jejum, não é para nós forçarmos Deus a ser benevolente para conosco. Deus não tem intenções malévolas que precisam ser manobradas, que precisam ser demovidas. Não, oração não é para isso. A fé, meus irmãos, que se exercita por meio da oração, é a fé que se apega à palavra de Deus, é a fé que confia no Deus que cumpre as suas promessas. Deus respondeu a Elias do modo como Elias pediu, porque, no fim das contas, Elias podia dizer que fez tudo segundo a palavra de Deus. Então, note o que é fé. Fé é a convicção de que Deus fará toda a sua vontade, de que Deus agirá conforme a sua palavra, de que Deus fará cumprir todas as suas promessas, de que nem um tio, nem um i, qualquer ponto da lei de Deus, por menor que seja, qualquer ponto da palavra de Deus, qualquer ponto de todas as grandiosas promessas de Deus, jamais se ficará sem cumprimento. Então, confie no Senhor, mas entenda o que é confiar no Senhor. Confiar no Senhor é entender que Ele fará toda a sua vontade, que a sua vontade
que há de se cumprir, é boa para nós. Além disso, a resposta divina com fogo, meus irmãos, é uma proclamação bastante consistente e equilibrada de todos os atributos de Deus. Essa resposta com fogo indica que Deus, a um só tempo, é um fogo que consome e um fogo que purifica. Veja como, quando Deus responde com fogo e consome o altar feito por Elias, o que nós temos? Nós temos, de um lado, a conversão do povo eleito, de outro, o extermínio dos reprovados. E isso está muito claro nessa resposta de Deus com fogo. Deus é um fogo que consome, um Deus que se ira todos os dias e ao mesmo tempo um Deus cheio de graça, um Deus de toda graça, como disse o apóstolo Pedro, cheio de misericórdia. Então contemplemos, portanto, a partir do Carmelo, meus irmãos, tanto a bondade como a severidade de Deus. A sua justiça sim foi vindicada, caiu fogo consumidor que consumiu a vítima e o altar, mas também o fogo consumiu a vítima e o altar, não o povo eleito. O fogo consumiu a vítima sacrificada. A sentença da lei foi executada sim, o juízo foi realizado, mas do substituto provido por Deus. Foi sobre a vítima do altar que o fogo caiu, enquanto o povo foi poupado. E é claro que tudo isso é um cenário da cruz de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, eu quero ler novamente esse texto com os meus irmãos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Em 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Por fim, e eu vou me despedir dos irmãos com esta última conclusão, é sempre bom nós pensarmos nos desdobramentos futuros do Carmelo. A nação de Israel, depois do Carmelo, não tardou a esquecer aquilo que viu e a voltar as costas para o Deus que responde com fogo, e a cair novamente em grosseira idolatria. E isto ensina a mim e aos meus irmãos que absolutamente nada pode fazer às vezes daquela operação sobrenatural operada pelo Espírito de Deus no coração do pecador. A obra espiritual, divina, soberana, poderosa, transformadora da regeneração espiritual é absolutamente indispensável. Nem benesses, nem calamidades, nem milagres substituem a necessidade, a obra indispensável, absolutamente necessária do Espírito de Deus, que o Novo Testamento às vezes chama de novo nascimento, às vezes de regeneração, às vezes de nova criação, às vezes de ressurreição espiritual. Os termos são muito radicais, porque eles querem indicar a radicalidade da obra. Nós estamos em nossa própria natureza tão caídos, tão mortos em delitos e pecados, tão incapazes de respondermos positivamente a Deus, que eu não quero que vocês se iludam. Ninguém vai se converter por conta da calamidade que assola a humanidade em nossos dias, salvo se isso for apenas um instrumento de Deus para provocar quebrantamento e, por fim, para realizar a sua obra de regeneração. Somente isso. A calamidade não vai fazer o mundo crente. A doença também não vai. Somente a obra poderosa da regeneração, que tira o pecador do túmulo, é que pode fazê-lo
como Lázaro, sair do seu túmulo e ir em direção àquele que fala com o morto e que fala com poder criador, com poder criativo e que pode trazer o morto à vida. A minha oração é que sim, nesses dias de calamidade, de susto, as pessoas parem para ouvir a palavra de Deus. Mas eu sei que somente Deus pode regenerá-las e pode conceder vida, a vida que elas precisam. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amo todos vocês desta nossa comunidade. Sinto saudade de todos vocês. Sei que o Senhor está guardando a cada um em seu lar, guardando inclusive da contaminação com o coronavírus. Eu estou e estarei falando com os irmãos cada dia, trazendo orientações que eu julgo necessárias para esse momento e vamos continuar juntos dessa maneira, embora saudosos e com muita vontade de que o Senhor restaure o nosso culto e a nossa adoração pública, mas nesta modalidade que o Senhor nos tem permitido ficar, vamos continuar juntos como temos andado até aqui. Nós vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento. Nós clamamos ao Deus poderoso, ao Deus que responde com fogo. Mas o fazemos em nome de Jesus Cristo, pelos méritos dele, pela obra dele, pela pessoa santíssima dele. É em nome dele que nós oramos, suplicando que tu guardes o teu povo nesse momento, guardes inclusive a fé do teu povo, Senhor, o coração quebrantado, a fim de que em breve, querendo Deus, estejamos reunidos por ti novamente, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Um grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês.